Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E chegando no finalzinho da primeira carta de São João, o livro que estamos meditando nesse mês de setembro, mês da Bíblia de 2019, vamos agora a 2 vídeos para concluir, essa meditação, essa reflexão sobre a primeira carta de São João. E nós agora iremos refletir sobre o capítulo 5, versículo do 14 ao 17, que fala sobre os complementos. Essa primeira carta de São João, João conclui a primeira carta como ele conclui o Evangelho. No momento da conclusão, ao invés dele dar um fechamento do conteúdo do livro, pelo contrário, ele vai e traz algo novo que durante todo o livro não tinha sido ainda expressado de maneira concreta. E nesse finalzinho aqui da primeira carta de São João, nós vamos ver a oração pelos pecadores, O apóstolo João diz que é necessário orar pelos pecadores. Então vamos lá, segue o texto comigo aí. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. Desculpa aí, tá? Diz assim, versículo 14. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Ou seja, João está dizendo que nós temos uma confiança em Deus. Quando ele diz esse nós, lembrando que ele está falando para os crentes, para aqueles que faziam parte e que formava a comunidade a qual ele redigiu a carta, a qual, melhor dizer, ele escreveu a carta. Então ele diz, se nós temos confiança em Deus e sabemos que tudo aquilo que nós pedimos a ele, se for de acordo com a sua vontade, ele nos concede, então nós temos a convicção plena de que tudo aquilo que nós pedimos, nós receberemos. Aí ele diz assim, versículo 16, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Portanto, existe um pecado existe um pecado que conduz à morte. Mas não é a respeito deste que digo que ore. Então, João está dizendo que a oração pelo pecador é importante, é necessária. Só que ele diz que existe um pecado que conduz à morte. E referente a esse pecado que conduz à morte, ele diz que nós não devemos orar. Por quê? Porque nós não devemos orar para a conversão de uma pessoa que cometeu um pecado que não conduz à morte. Ou melhor, que conduz à morte. Porque Jesus diz que existe de fato um pecado que conduz à morte. Existe de fato um pecado que leva a pessoa à condenação eterna. Esse pecado está em Mateus capítulo 12, versículo 32, eu até anotei aqui, e também em Lucas capítulo 12, versículo 10, que é exatamente naquele momento em que Jesus está expulsando o demônio de uma pessoa, e os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que eram opositores da pessoa de Jesus, ou seja, da doutrina de Jesus, aqueles que João também chama de anticristo, aqueles que negavam a doutrina messiânica do nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam que Jesus expulsava demônios pelo poder do príncipe dos demônios, que eles nomearam com o nome de Beelzebul, ou seja, príncipe dos demônios. Ou seja, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é dizer que aquilo que é de Deus, que foi o Espírito Santo que fez, foi Satanás que o fez. Ou seja, é dizer que aquilo que é uma obra redentora, uma obra de Deus,
É Satanás que realiza. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Só que o pecado contra o Espírito Santo vai além de falar, de dizer que Deus não fez algo e que foi Satanás que fez. Ou dizer que Deus fez, mas na verdade ele fez como Jesus estava fazendo, expulsando o demônio, e dizer que ele fez pelo poder de Satanás. Então, o pecado contra o Espírito Santo vai além de falar que foi Satanás que fez algo que, na verdade, tinha sido Deus que tinha realizado. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado também conhecido como o pecado da apostasia. E aqui eu falo de uma apostasia voluntária. Ou seja, aí você pode dizer, como é que alguém pode apostatar, Denis, de maneira involuntária? Não é que a pessoa apostatou de maneira involuntária, mas ele pode negar a fé verdadeira por uma ignorância, ou porque foi ensinado que a fé verdadeira é mentira. E essa pessoa, de maneira involuntária, ou seja, sem ter conhecimento de causa, verdadeiramente conhecendo a verdade, ele nega a verdade. Ou seja, é aquilo que a igreja chama de o oitavo sacramento, o sacramento da ignorância. Muitas pessoas serão salvas por meio desse sacramento. Ou seja, ignorância invencível. Alguém que é tão ignorante a ponto de não conseguir compreender que a igreja de Cristo, por exemplo, a igreja católica, é a igreja verdadeira. E que a doutrina católica é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, involuntariamente, a pessoa, por ter sido ensinado de maneira errônea, acaba abandonando a fé. Então, isso aí é um pecado, e é também o pecado da apostasia, mas é de maneira involuntária, é por ignorância. Então, para esta pessoa, João diz, existe um pecado que nós podemos orar por ela para que ela se arrependa, se converta e volte ao encontro com Jesus. Mas a respeito do pecado que conduz à morte, a esse nós não devemos orar de hipótese alguma, porque de fato ele conduz à morte. E esse pecado, segundo a vontade de Deus, não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, disse Jesus, nem nesta vida, nem na outra vida. Então, meus amados irmãos, é importante nós tomarmos muito cuidado, porque o pecado da apostasia, ou seja, o pecado voluntariamente da rejeição de Jesus, da rejeição dos textos sagrados, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, o pecado da rejeição da Igreja Católica, que é continuidade de Jesus Cristo aqui na terra, porque ele mesmo disse, a Igreja é o seu corpo, a Igreja é sinal, é sacramento de salvação para a humanidade. Então, para que você entenda, eu vou falar agora de maneira bem pausada e bem controlada, porque talvez eu fui falando, argumentando de maneira muito rápida e você não compreendeu. Mas veja só, João diz que existe um pecado que não conduz à morte, ou seja, os pecados que nós cometemos involuntariamente, aquele que nós conhecemos como a queda involuntária, que nós não desejamos fazer, mas acabamos cometendo. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, ele disse, o desejo de fazer o bem está em mim, o querer fazer o bem também está em mim, mas eu tento fazer o bem que quero e só cometo o mal que eu não quero. Ou seja, este é o pecado involuntário, esta é a queda por meio da fraqueza do homem. A nossa natureza, depois do pecado de Adão e Eva, envolvida, inebriada pela concupiscência, como João fala, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, nos leva a cair. Então, a respeito desse pecado, o pecado da queda involuntária, João diz que nós devemos orar para que o irmão retorne, para que o irmão se converta, para que o irmão não perca a sua salvação. Mas existe o pecado que conduz à morte, que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado que, de maneira voluntária, deliberadamente, a pessoa rejeita Jesus, rejeita o Espírito Santo, rejeita a verdade, rejeita a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, rejeita e renega o batismo que recebeu quando criança, ou quando adulto também, de maneira voluntária, e a sua consciência
não sofre dano algum. João, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, nós podemos ver que João diz que a nossa consciência também nos fere quando nós cometemos o pecado. E ele diz que Deus é maior do que a nossa consciência. Mas se nós cometemos pecado de maneira deliberada, e principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a não aceitação da salvação de Jesus Cristo, e também a apostasia, a negação da fé, este pecado conduz à morte. E ele diz que não adianta orar. Versículo 17 ele diz: toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que conduz à morte. E a respeito desse pecado, não existe oração que seja possível para trazê-lo de volta. Porque é o pecado da apostasia voluntária, da rejeição de Deus voluntariamente. Portanto, meus amados irmãos, este é o penúltimo vídeo. No próximo vídeo nós encerraremos a carta de São João, a primeira carta do evangelista São João, do apóstolo São João. E aqui nós podemos ver os complementos que João traz para nós. A necessidade da oração pelo irmão, mas também ele nos traz a conhecer o pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, acompanhada da apostasia, da negação da fé e da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espero você no último vídeo para concluirmos toda essa primeira carta de São João. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito, não faz parte desta família, Jesus Cristo é o caminho, se inscreva aqui, aqui embaixo, se inscreve. O que você está esperando? Clica lá, dá o teu like, se inscreve e aciona o sininho para você receber todas as notificações. Teremos novidade no canal, logo logo teremos novidade. Assim que terminarmos essa série sobre o mês da Bíblia, teremos novidade. E eu sei que você vai gostar. Compartilha com teus irmãos, faz com que esses vídeos alcancem pessoas que ainda não tiveram contato com a Sagrada Escritura, que não tiveram conhecimento ainda da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você ajudará a salvar vidas. Fica na paz, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.